E aí galera, aqui é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi. Meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico para a gente conversar um pouquinho sobre uma questão importante na minha opinião. Com que frequência você consegue reler os quadrinhos da sua coleção? Exatamente, com que frequência você consegue aí na sua estante pegar uma obra que você já leu e reler essa obra? E eu estou perguntando isso porque pode parecer até uma pergunta boba, mas ela não é. Por quê? Porque o colecionador de quadrinhos muitas vezes vai se deparar com a dificuldade de reler obras que estão devidamente guardadas na coleção, obras que já foram lidas e que, por causa justamente da pilha de leitura, por causa da escassez de tempo, acaba não conseguindo revisitar determinadas obras que de repente gostaria sim muito de reler, mas por falta de tempo ou por ter uma pilha muito grande de leitura, acaba não conseguindo. Ora, quando eu comecei a ler quadrinhos, ou voltei, melhor dizendo, a ler quadrinhos, o que aconteceu? Eu comprava 2, 3 gibis por mês, então ou um pouquinho mais, então o que acabava acontecendo? Eu lia um gibi, depois eu lia de novo, depois eu lia de novo. Aí eu guardava ele. Por que eu fazia isso 3 vezes? Porque a primeira vez era para eu ler e matar a curiosidade, a segunda vez era para eu pegar mais detalhes e a terceira vez era para eu prestar mais atenção tanto na questão do roteiro como também da arte e tirar ali o máximo proveito da leitura com as informações que eu já tinha em mente. Então eu guardava o gibi. Eu não me preocupava muito com relê-lo tão cedo justamente porque eu tinha esse processo, esse ritual de ler 3 vezes a obra antes de guardá-la. E aí o que aconteceu? O canal nasceu, outros quadrinhos foram sendo comprados, foram sendo adquiridos, uma tal de pilha de leitura começou a surgir. Com essa pilha de leitura, eu me vi numa situação complicada que foi justamente conseguir reler as obras. Tanto é que eu criei um quadro aqui no canal que eu só fiz 2 vídeos que se chama Relendo a Coleção. E eu não consegui fazer mais vídeos desse quadro justamente por conta da demanda que se tem de quadrinhos novos para ler, também do feedback que eu passo para vocês e consequentemente do tempo que se precisa para poder reler os quadrinhos. E eu tenho tido muita dificuldade. E talvez a pergunta que surja disso é, se a gente não vai conseguir reler, por que a gente guarda? Pois é, eu guardo porque, eu sou um colecionador, então sim, guardarei. A segunda coisa é que o quadrinho que está aqui me é também uma fonte de pesquisa. Então quando eu quero pesquisar um determinado assunto, uma determinada época, uma determinada saga, um determinado personagem, eu vou no quadrinho que tem aqui, dou uma olhada, confiro umas questões importantes que eu posso citar no vídeo e aprender um pouco mais para aquilo. A gente tem que entender, né, que a nossa gibiteca, ela também é uma fonte de pesquisa, ela não é só uma coisa para enfeitar a estante ou para a gente conseguir reler de vez em quando, também é fonte de pesquisa. E enquanto fonte de pesquisa, temos os volumes aqui pertinho da gente para a gente poder ler. Então, eu tenho achado dificuldades. E o que eu fiz? Eu fui no Facebook e fiz uma pergunta muito simples lá no grupo do Eu Leio o Gibi no Facebook. Se você não participa do grupo, vai lá no Facebook e pede para participar do grupo, que a gente inclui você. E se você nunca curtiu a página do Eu Leio o Gibi lá no Facebook, vai lá também e curta a página do Eu Leio o Gibi no Facebook. E o que eu perguntei lá no grupo do Facebook? Com que frequência você consegue reler os quadrinhos da sua coleção? Ou seja, com que frequência você consegue pegar lá um quadrinho que você já leu e lê-lo de novo. E algumas respostas começaram a surgir, e não foram poucas, e eu quero ler uma meia dúzia dessas respostas para vocês. E uma que eu achei bastante interessante, que eu achei uma ideia muito boa, é algo que o Rogério Curiel e o meu amigo Leonardo Palmieri, lá do Crossover Nerd, fazem, porque eles têm uma metodologia muito parecida. Olha só, o Rogério, ele diz: eu intercalo novos e releituras na minha pilha de gibis. E o Leonardo, ele diz assim: então, João, eu recentemente estou intercalando coisas novas com as velhas e achei mais proveitoso, mesmo parecendo que nunca vai acabar. E isso eu achei bem interessante, essa metodologia deles. Por quê? Porque eu tenho ali o gibizinho novo, li, pego um gibi que eu já li, releio, vou lá, pego outro gibizinho novo,
leio, vou lá, pego outro gibizinho que eu já li, e isso vai trazendo essa questão de estar sempre revisitando as obras que já foram lidas. Achei uma metodologia bem bacana, e sim, como o Leonardo disse, parece que a pilha nunca vai acabar. E de fato, ela corre o risco de ficar cada vez maior, mas ao mesmo tempo a gente vai aí revisitando algumas obras. É uma coisa que me chamou bastante a atenção, a metodologia deles. E uma boa parte do pessoal respondeu mostrando justamente sua dificuldade de poder fazer isso, como por exemplo, o meu amigo Fábio do HQzaço, ele diz que a frequência de releitura dele é exatamente nenhuma, é zero. E por quê? Justamente por conta do volume de obras que se tem para ler. O Hugão Castro disse, muito difícil eu reler. Então, eu comecei a notar que tem sim uma dificuldade meio que geral da galera de conseguir reler os quadrinhos. Outras respostas que são interessantes, o Leonardo Giuliano disse, sempre procura intercalar entre uma leitura nova e uma releitura, pois o interessante de fazer uma releitura de uma HQ ou livro é tanto reparar em alguns detalhes que passam despercebidos ou ter uma melhor compreensão da obra. De fato, quanto mais a gente lê, melhor a gente vai compreender. Inclusive pode até mudar de ideia, não é não? Às vezes a gente lê um quadrinho, gostou, a gente relendo já não gosta tanto, ou às vezes a gente não gostou tanto e relê, a gente começa a notar coisas ali que outrora a gente não viu e começa a curtir o quadrinho. O Marcelo Filisberto disse assim, pois é, geralmente eu tenho a pilha de leitura e a de releitura. Eu faço 3 por 1 mais ou menos, assim consigo reler algumas coisas legais. Ou seja, tem uma galera que começou a desenvolver uma metodologia para poder conseguir reler os quadrinhos. O Moshimani, eu acho que é assim que fala, Diniz disse, nunca releio, a menos que haja um delay muito grande para eu ler a continuação de uma edição para outra. O meu amigo de Jesse Assis diz assim, com o tamanho da pilha que não para de crescer, é impossível eu reler alguma coisa e para ajudar, ultimamente, não está sobrando tempo para nada. Como eu disse no começo do vídeo, acaba acontecendo aquela parada, aquela dificuldade da gente ler e conseguir aí trabalhar o tempo da gente para conseguir reler alguma coisa. O meu amigo Logan San disse assim, só quando adquiro em outro formato um grande clássico. Então, sai aí, ele leu, sei lá, um gibi do Hulk lá em formatinho, aí saiu a coleção histórica Marvel e ele relê. Senão, ele também não consegue muito ter tempo para poder fazer uma releitura. O Renier Reis, ele diz assim, releio quando no mês estou apertado e não consigo adquirir nada. Então, essa é uma questão também importante, né? Se parar de comprar ou se não puder comprar por questões financeiras, a gente tem os quadrinhos para a gente poder reler. O Zoilo Costa Filho diz que relê anualmente. O Jardel Souza diz sempre, relendo alguns formatinhos do Superboy atualmente. O Leandro Lourenço disse assim, raramente, diria que depois de um ano dou uma folheada enquanto tiro o pó da prateleira. Ou da prateleira. O Jonas Martins diz assim, depende muito, tem HQ que eu leio constantemente. E isso é bastante interessante. O JJ Lima, ele diz assim, o que significa frequência? Significa, meu amigo, tipo assim, de tempo, quando que você consegue reler alguma coisa. Consegue fazer, não consegue fazer, enfim, coisas desse tipo. O Felipe Fernandes diz, João, atualmente nem as que estou adquirindo recentemente estou dando conta, quanto mais reler, ou seja, a questão da pilha de leitura. E para terminar, o Márcio Murano ele diz assim, toda semana, mas eu sou solteiro e não tenho filhos, então ele consegue maximizar melhor o tempo dele aí mediante essas questões, né? E como eu disse para terminar, ainda quero ler mais um que é do Cristiano de Andrade. Ele diz, algumas eu reli umas 10 vezes, outras nunca, é difícil definir isso. Então, essa é a grande questão, com que frequência você consegue reler obras da sua coleção? Você consegue, digamos assim, pelo menos de tempos em tempos, e aí pegar, sei lá, reler um quadrinho que você gosta muito, um clássico que você gosta muito, ou
por causa da pilha de leitura, por causa da falta de tempo, você também sente dificuldade em reler as suas obras. Eu tenho procurado aqui um caminho para eu poder revisitar alguns quadrinhos, inclusive para poder fazer mais o Relendo a Coleção. E algumas ideias do que eu vi aqui, elas podem realmente ser bem interessantes, tipo um 3x1, ou intercalar um com o outro, são possibilidades da gente poder reler os quadrinhos e poder estar visitando constantemente ou revisitando constantemente determinadas obras que nos agradam muito, ou inclusive fases inteiras de determinados personagens. Mas é isso aí, galera. Queria compartilhar com vocês a impressão da galera do grupo, como também a minha dificuldade, inclusive, de reler obras, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Deixa aí nos comentários, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é bom demais da conta. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês, e fica aquele recado: se você não é inscrito no canal, aproveite este momento, se inscreva, ativa também o sininho para você receber notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal, e logo logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.